Fala, galera! Saudações rubro-negras! Isso aqui, ó. Mister! Isso aqui é Flamengo e Mister! Olê! Mister! Olê! Mister! Acabei de chegar de Lisboa, sem dormir. Tô assim, ainda naquele jet lag que o pessoal chama, né? E cheguei aqui no Maracanã, preocupado. O Flamengo vinha daquele empate com o Goiás, não jogou muito bem, foi prejudicado pela arbitragem, claro. A gente está vendo aí o Palmeiras sendo ajudado, né? Não vou dizer que por culpa do próprio Palmeiras, mas a CBF e outros interessados que o campeonato não acabe antes, que o Flamengo não seja campeão antecipado. Mas o Flamengo vai contra tudo e contra todos. O primeiro tempo do Flamengo, o Corinthians, valeu, meu irmão! O Corinthians não era um time que queria vencer o jogo. Eles estavam ali muito fechados. Ó, o time do Flamengo vai agradecer ali a vitória, a torcida. Um 4-1, né? 4! O Corinthians, cara, o que a gente tem a dizer, né? O Corinthians é freguês do Flamengo. O Corinthians tem a mania de tomar chocolate pro Flamengo. O Flamengo dá goleada no Corinthians quase sempre, tá? É freguês, os torcedores foram embora com 20 minutos do segundo tempo ou antes, né? A questão, galera, é a seguinte. A questão é a seguinte. O Flamengo começa o primeiro tempo, eu até tinha feito umas postagens falando sobre isso. O time não estava com aquela marcação sob pressão. Parecia que queria chamar o Corinthians pro seu time. Estava jogando mal o Flamengo? Talvez aos olhos do Mister não. É até uma pergunta boa para se fazer. Se aos olhos do Mister ele achava que o Flamengo estava jogando mal. Talvez tenha sido essa a ordem do Jorge Jesus, que o time esperasse o Corinthians para, nesse jogo, e sim, já que o Corinthians se fecha muito, tentar o contra-ataque. O Flamengo não marcava sob pressão, mas dominava o jogo, mas não chutava gol. Uma coisa que eu reclamei era os escanteios, que o Flamengo sempre cobra e costuma fazer muitos gols de escanteio, mas o Flamengo hoje tocava a bola ali do lado, não fazia o cruzamento direto na área, talvez também por causa dos zagueiros altos que o Corinthians tem. Mas o time do Flamengo é ganhar de terra e mar. Jogadores agradecendo a torcida. A verdade é a seguinte, o Flamengo abre 8 pontos de novo do Palmeiras, faltando 8 rodadas. O Palmeiras teria que tirar 1 ponto por rodada. Lembrando que o Flamengo tem ainda 5 jogos no Maracanã. Tem os jogos contra o próprio Palmeiras, Santos fora. Não me recordo agora exatamente qual outro jogo, acho que é o próprio Botafogo, mas é aqui no Rio de Janeiro, no Engenhão. A questão, né, pra gente levantar, é que eles tentam de todas as formas fazer com que o Flamengo não seja campeão antecipado. Mas o Flamengo, com essa vitória de 4-1, ele com certeza dá aquela recuperada na moral, recuperada sabe, na autoestima, porque de uns dias pra cá, depois daquele 5-0 contra o Grêmio, houve muita crítica da imprensa torcedora de São Paulo, houve muita crítica de muita gente, dos antes, o pessoal dizendo que o Flamengo estava começando a cair o rendimento e que tinha problemas, né, de desentendimentos, de briga no elenco com o treinador, ficam tentando instaurar uma crise no Flamengo. E eu quero é mais o seu coração. E aí o que acontece? Essa vitória de 4-1 é boa para dar uma aliviada nessa situação. O Flamengo hoje jogou sem o Felipe Luiz, jogou com o René. Ninguém no time, a gente pode dizer que comprometeu, que jogou mal. Mas o Flamengo jogou, está sempre conseguindo girar, poupou o Felipe Luiz. Arrascaeta bem na partida, agora Bruno Henrique é o rei dos clássicos. Né? Que partida fez o Bruno Henrique? O Bruno Henrique mais uma vez provando que ele é o cara em jogos decisivos, o cara em clássico. O Flamengo e Corinthians é o clássico das duas maiores torcidas do país. O Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, e a do Corinthians, que tem um pouco menos de torcedores, bem menos na verdade, mas são as duas maiores torcidas do Brasil e as duas maiores audiências do Brasil, e é um clássico nacional. E o Bruno Henrique é o cara, vai pedir música, ele sempre o rei dos clássicos. Golaço do Vitinho, mais uma vez, né, entrando bem na partida, o Mister colocando ele na hora certa. O Reinier entrou de início logo hoje, talvez
se tivesse entrado com o Vitinho funcionasse melhor, mas o Reinier hoje não foi mal. Tentou uma jogada ou outra antes do gol do Flamengo e não funcionou, mas é um garoto que está entrando e não está sentindo a pressão, está jogando, está vestindo a camisa, isso é que é importante. Quando é necessário ele decide, mete um gol. Então, cara, o Flamengo está bem servido, né? Tanto dos jogadores. Cadê a imprensa de São Paulo para falar mal, né? Para os caras de São Paulo falarem mal. O pessoal tá cobrando aqui. Ei! Então, vamos falar um pouco do Flamengo, né? Os jogadores estão ali agora, os que não atuaram, os que entraram durante o jogo, fazendo aquela corridinha. Deu tempo do Diego entrar. O Diego Ribas entrou e quase marcou um golaço de fora da área. Mas o golaço do Vitinho foi de cinema. A gente vai estar mostrando esses gols, esses melhores momentos da arquibancada no canal Paparazzo 2, assim como as entrevistas com os jogadores na zona mista, que eu vou descer daqui a pouco. Galera, é o seguinte, muita gente, né, falou dessa situação de discussão, a preocupação que o Gabigol não jogaria, que jogaria o Bruno Henrique. Gente, o Bruno Henrique já provou que quando o Gabigol não joga, ele mete os gols. Os dois, se bobear, vão ser artilheiros juntos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, graças a Deus, dessa vez, tem elenco, né? Então não adianta a gente achar que vai ter crise e tudo mais. O que eu falei no Twitter é que até o momento do gol, o Flamengo não estava conseguindo chutar, não estava se encontrando e tinha caído um pouco o rendimento em relação àqueles jogos antes do jogo do Grêmio. Só que nos 3 minutos finais do primeiro tempo, sai o gol do Bruno Henrique, inclusive, gol do Flamengo, quando está naquele momento de sai zica, o gol do Flamengo sempre tem que ser sofrido. Até aquele primeiro gol, né? Que é o seguinte, o Flamengo quando está precisando sair do sofrimento, sempre naquela base da pressão, na base do sufoco, na base do coração. Aí o Bruno Henrique perde o pênalti e ele consegue fazer, o Cássio pega, ele consegue fazer. Acontece que dali começa o show do Bruno Henrique. 2-0 no primeiro tempo, 3-0, que eu quase não vi o gol chegando na arquibancada que eu vi. E aí o Corinthians encontra um golzinho, o Flamengo faz 4-1, poderia ser 5, ser 6. A verdade é que o Flamengo está de parabéns. As pessoas têm que entender também que não é uma coisa fora do normal. Um clube que está liderando, um clube que está em primeiro lugar, que estava com 10 pontos na frente, ele empatar um jogo fora de casa, mesmo com o Goiás. Os outros times com um pênalti marcado por chutar poça d'água, com invasão na hora de bater o pênalti que os caras não voltam atrás, com um gol legal que eles dão impedimento, com o tempo rolando até o time empatar. Com os outros times é assim, mas com o Flamengo, infelizmente, ele é prejudicado como foi contra o Goiás, valeu. E não tem ninguém para ajudar, é contra tudo e contra todos. E quando é contra tudo e contra todos, vai acontecer de perder um ponto num empate, num jogo como esse. Foi um resultado normal. O Flamengo chega à 17ª partida invicta na sequência do Campeonato Brasileiro. Primeiro foram 8 vitórias, empate com São Paulo, depois mais 6 vitórias, 15, empate com Goiás e mais uma vitória. Então, são 15 vitórias, 2 empates, mais 5 jogos invictos na Libertadores. São 22 jogos invictos, se a gente esquecer um jogo que tem entre ali o Emelec e tudo mais, que foi contra o Bahia. Mas falando da sequência, 5 jogos na Libertadores, os últimos 5 e os últimos 17 aqui do Maracanã, do Flamengo no Brasileirão, a gente tem 15 vitórias, 2 empates e, se não me engano, são 2 empates, 2 vitórias lá, então são 17 vitórias e 4 empates, né? Não me engano, não. São 18 vitórias, tem a do Emelec também, 18 vitórias e 4 empates em 22 jogos. É um recorde, há muito tempo eu não via o Flamengo. O Flamengo que hoje bateu o recorde de partidas invictas dele próprio, né? E é um momento aí incrível do Flamengo. Nunca um clube chegou, faltando 8 rodadas, com 71 pontos. Lembrando que 71 pontos é uma pontuação. A galera aí, ó, lá do Espírito Santo. Olha só, de Dubai tem a galera do Espírito Santo também. Irmão, na história, vários times ganharam o título com 71 pontos. O Flamengo chegou a 71 pontos. Lembrando que o Palmeiras é que tem que correr atrás
e a gente está 8 pontos na frente, faltando 8 rodadas. Não é fácil chegar aos 71. Não adianta ajudar a CBF, não adianta a CBF Olha, ajudar. é muito difícil os outros times chegarem a 71 e o Flamengo já tem 71. Vou te falar, a ordem é amassar. Campeão, já era. Não adianta a CBF ajudar, não adianta. Isso aqui é E qual foi a Flamengo. música que a torcida cantou? CBF, vai se fuder! O meu Flamengo não precisa de você! Ô CBF, vai se fuder! O meu Flamengo não precisa de você! Valeu, galera! Saudações rubro-negras! Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu! Ah, moleque, como é que é? A dancinha! A dancinha! A dancinha! Pra cima deles!